Queridos, eu gostaria que você visse uma foto. Gostaria que projetasse a primeira foto. Uma querida ovelha, querendo contribuir com a minha gestão de saúde, ela fez um bolo de ameixa para mim. Na verdade, ela fez dois. O primeiro é esse aí. Ela sabe que eu gosto de bolo de ameixa. E ela fez isso aí, com tudo que tem direito. Eu olhei para ele e disse assim: quero, mas não devo. Mas ela, sabendo que eu tenho essa luta, então ela fez um segundo bolo. Só isso aí. Sem recheio, sem cobertura, com coisas saudáveis, com açúcar saudável, ou quase sem açúcar. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta: qual dos dois bolos você acha que eu comi? Se você disse o primeiro, você está 50% certo, porque eu comi os dois. Cadê Manueli? Ela foi. Manueli faz bolos e tortas e coisas gostosas e diz: pastor, eu ouvi falar que o senhor gosta muito de bolo de ameixa. E eu disse: gosto, bolo de noiva. E aí, com esse bolo de noiva, ela disse assim: eu vou fazer dois, um para o senhor engordar e outro para o senhor não engordar muito. E aí fez o para engordar, que é o primeiro, e o para não engordar muito, mais saudável. E aí o que aconteceu? Eu tirei 2 fatias de um, que foi o primeiro, e uma fatia do outro. E gostei de ambos. Aí o que é que eu vou fazer? Partir no meio, vou deixar metade aqui, e a metade eu já saio de madrugada no voo, já vou levar para São Paulo, que é para prestigiar a irmã. Você talvez esteja pensando assim: mas o pastor veio falar de bolo. Na verdade, eu vim falar sobre vício e virtude, exatamente como eu postei hoje na internet. E quando a gente fala de vício e virtude, tem um autor que historicamente foi quem melhor escreveu sobre isso, sobre vício e sobre virtude, São Tomás de Aquino. Ele disse que o ser humano ele é dividido justamente assim, entre vícios e virtudes. Ele chama virtudes aquilo que nós, pelo hábito e pela razão, porque São Tomás de Aquino enfatizava muito a razão humana, nós somos levados a fazer de maneira correta. Ele chama virtude aquela disposição habitual e firme para o bem, que aperfeiçoa o ser humano, guiando para uma vida plena. E ele chama de vício justamente o contrário, ele chama de vício aquilo que nos tira do que é virtuoso, um hábito mau. Então ele divide, dentro da elaboração dele, as virtudes entre virtudes teologais, teo de Deus, que são aquelas que nos aperfeiçoam na nossa relação com Deus. E ele dá o nome de 3. Ele diz que são a fé, a esperança e o amor. E você, obviamente, escuta nessas 3 o eco daquilo que Paulo diz que fala sobre as 3 virtudes da fé, da esperança e do amor. E ele chama de virtudes cardeais, aquelas que têm a ver com aquilo que nós, na vida moral, devemos cultivar para não cairmos em vícios. Ele fala de prudência, de justiça, de fortaleza e de temperança. Quando eu escutei pela primeira vez essa formulação, eu estava no Instituto Bíblico Betel Brasileiro, eu tinha por volta de 18 anos de idade, estava no 2º ano. E quando eu estava naquele momento ali, adolescente, jovem, lutando para ter virtudes e lutando contra os vícios, aquilo me chamou muita atenção, porque na formulação de Tomás de Aquino fica muito claro que ele compreende que está na minha capacidade evitar o vício e cultivar a virtude. Ele estava parcialmente certo. De fato, cultivar virtudes e evitar os vícios é nossa responsabilidade, mas não está na nossa capacidade. E a razão disso é porque nós temos uma natureza pecaminosa. E a nossa natureza pecaminosa, fruto da queda, ela nos conduz mais ao vício do que à virtude. Nós temos sim noção do que é virtuoso. Por isso, temos consciência do que é certo, do que é errado. E quando Deus ilumina a sua mente, o seu coração,
e nos dá a capacidade de entender que isso também é fruto da imagem de Deus na sua vida, aí você tem o melhor dos mundos, porque você tem consciência e o Espírito Santo que habita em você, que dá essa iluminação, também é o Espírito Santo que lhe capacita a cultivar virtudes e a evitar vícios. Mas veja que dilema tem uma pessoa que lê São Tomás de Aquino e que não tem a sua iluminação do alto, e que de repente luta para ser bom, sabe o que é bom, sabe qual dos dois bolos deveria comer, mas come os dois, e dobrado. Nesse final de semana, a gente descobriu, queridos, que, por intermédio do pastor que veio ministrar para nós, que ter consciência do que é certo, na verdade, não é garantia de fazer o certo. Que nós devemos olhar o nosso coração no sentido de amar as coisas, para que, amando, possamos obedecer aquilo que amamos. Se amamos mais a Deus acima de todas as coisas, amamos e fazemos o que Deus se agrada. Mas se amamos a nós mesmos, inclusive os nossos vícios, os nossos prazeres, os nossos desejos, nós vamos deixar de amar a Deus e amar um ídolo, e o nome desse ídolo é o eu. O que eu sou, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu me apaixono. No texto que nós vamos expor hoje à noite, nós vamos tratar justamente de como amar a Deus de maneira prática, mas mais do que isso, cultivando uma virtude da dependência de Deus pelo fruto do Espírito que Ele nos dá. Hoje nós vamos falar sobre virtude ou vício. A melhor escolha, a escolha correta, que é fruto do Espírito que em nós habita. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas dos Apóstolos, ou melhor, de Gálatas, não de Atos dos Apóstolos, de Gálatas, no capítulo 5, verso 16. Eu vou expor primeiro aquilo que para nós é fundamental, que é o esboço do texto. Porque se a voz acabar lá pelo meio, pelo menos o esboço você tem aí na sua mente. Abra, portanto, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26. Gálatas 5, 16 a 26. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, o seguinte, versão NAA, tá? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias e divisões, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, abre nosso entendimento, ilumina a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra. Que a nossa mente e o nosso coração estejam completamente cativados pela Tua palavra,
que o Senhor não nos permita que nada nem ninguém nos distraia naquilo que nós precisamos ouvir com atenção da Tua palavra. Faça isso, Pai, trazendo ao coração de cada um de nós temor do Senhor para ouvir a Tua voz com um coração aberto e sincero. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo estava escrevendo a irmãos em Cristo que moravam numa região em cuja região foram plantadas 4 igrejas na primeira viagem missionária de Paulo. A igreja de Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Hoje elas não existem mais, mas elas se encontram na mesma região onde antes era a Ásia Menor, conhecida na época, e hoje é chamado de Turquia. É a primeira carta que Paulo escreve, e ele escreve por conta de um dilema que havia entre como o homem pode estar justo diante de Deus, ou ser justificado diante de Deus. Paulo era o apóstolo do Espírito, o apóstolo da graça de Deus. A sua mensagem era muito simples, que ninguém pode ser justificado por obediência à lei, mas é justificado gratuitamente quando crê em Cristo como seu suficiente Senhor e Salvador. Mas havia outros que pensavam que, na verdade, um gentio que viesse do paganismo, do mundo, digamos assim, ele não poderia se tornar diretamente um cristão. Ele tinha que, primeiro, passar por um estágio onde ele deveria se tornar judeu, onde ele deveria se circuncidar, que era a marca da aliança, da antiga aliança, onde ele deveria obedecer à lei e buscar, através da lei, uma justiça que, obviamente, não estava disponível a ele. Uma grande controvérsia surgiu desde o início entre essas duas posições e que acabou gerando o Concílio de Jerusalém no capítulo 15 de Atos. A opinião que prevaleceu, bíblica, é que o homem só é justificado pela fé, baseado na graça de Deus, e que a lei continua valendo para nós, não como um princípio para nos justificar, mas para nos lembrar do que é certo, porque reflete o caráter de Deus. Portanto, a lei, ainda que tenha uma valia, não tem valia nenhuma se for para que o homem, obedecendo, supostamente tentando obedecer, possa ter a salvação. Paulo vai expondo essa verdade ao longo de 6 capítulos, que são os 6 capítulos da carta. E quando chega no momento do capítulo 5, verso 16, Paulo começa a trabalhar o mesmo assunto que ele trabalha lá em Romanos, quando ele diz: e qual é o papel do Espírito Santo nessa transformação moral do homem? Porque uma vez justificado, o homem não tem nenhuma penalidade para pagar diante de Deus, mas o seu coração continua sendo um coração pecaminoso. E eventualmente ele vai cair em tentação e vai pecar. Ele tem uma questão legal resolvida, mas uma questão moral ainda em aberto. E a questão moral em aberto é como alguém é transformado depois que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É nesse momento, então, que ele trata das obras da carne, do fruto do Espírito, como uma condição que está presente dentro de nós. Quando nós entramos no dilema entre o que nós sabemos o que é certo de fazer, as virtudes, e o que nós frequentemente vemos acontecendo quando pecamos por palavras, por pensamentos, por atitudes e por omissões. Essa constatação faz com que o homem chegue ao seguinte dilema: como eu posso ser virtuoso se eu sou um homem de um coração vicioso? Como eu posso alimentar as virtudes do meu coração se o meu coração tendenciosamente me leva aos vícios, às paixões, às concupiscências? O apóstolo Paulo coloca da seguinte maneira: primeiro, que esta decisão ou esta vida, ela é autoexcludente, ou uma coisa exclui a outra. Veja como é que ele diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, ou pelo Espírito, ou vivam espiritualmente, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Em outras palavras, ele está dizendo que existe uma luta, veja o verso seguinte,
da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Por quê? Porque o texto diz que eles são opostos entre si. E quando ele fala que são opostos entre si, é porque não existe nenhuma possibilidade deles conviverem juntos e ambos serem satisfeitos. Ou você satisfaz o espírito, ou você satisfaz a carne. Eles se excluem, porque eles são de natureza diferente, como nós veremos. Portanto, a primeira coisa que o apóstolo Paulo quer expor aqui é que há uma decisão que precisa ser tomada entre nós vivermos no espírito ou nos largarmos para a carne. Que não existe a possibilidade de estarmos agradando a Deus, vivendo no espírito, e agradando a nós mesmos, vivendo na carne. Que é muito mais comum que nós vivamos na carne, apesar de sermos seres espirituais, e, consequentemente, ao viver na carne, nós estaremos desagradando a Deus. Ou seja, que Deus não se agrada de uma vida dupla, seja ela de que natureza for, íntima, escondida de todos ou eventualmente flagrada por alguém. O fato é que ou se vive no espírito ou se vive na carne. Segunda coisa que o apóstolo coloca é que quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, veja aí o verso 18, eu já não estou debaixo da lei para me condenar. O que é que isso significa? Paulo está dizendo que eventualmente, sim, você pode andar no Espírito e eventualmente você pecar. Não pode no sentido que está lhe dando uma concessão, um direito de você de vez em quando pecar. Não é isso. Mas é que Paulo tem consciência pelo Espírito de Deus que pela sua falibilidade, eventualmente você pode escorregar e cair. Paulo chega a dizer até aqueles que estão muito seguros que fiquem alertas. Ele diz assim, aqueles que pensam estar em pé, veja que não caia. Portanto, a grande diferença de um homem que vive com Deus no Espírito, daquele mesmo homem que vivia sem Deus antes e sem consciência de Deus na sua vida, é que antes o pecado era um hábito e uma prática. Hoje é uma contingência, uma possibilidade, mas não prevalente. Pelo menos se ele andar no Espírito. Consequentemente, a lei não terá poder sobre ele para condená-lo, porque não é prática, é acidente, é contingência. Não é o desejo mais profundo daquele coração regenerado. É resquício ainda na natureza pecaminosa, aquilo que ele chama de carne. Baseado nisso, de que eles são opostos, e de que eventualmente mesmo um homem espiritual pode pecar e cair, o que ele recomenda? Ele recomenda no final que se vivemos no Espírito, nós devemos andar também no Espírito. Essa é uma linguagem que Paulo usa em vários lugares do Novo Testamento para dizer que aquilo que nós cremos deve conduzir o nosso comportamento, as nossas atitudes. Que se nós cremos de determinadas maneiras, nós devemos ser conduzidos por aquilo que nós cremos em palavras, pensamentos e atitudes. Algumas vezes ele usa uma metáfora, que é a metáfora de tirar de nós a imundícia como uma roupa e revestir-se da santidade de Deus. Mas aqui ele usa uma outra metáfora. Ele usa a metáfora da carne como se fosse uma árvore que dá muitos frutos e o Espírito como um que dá um fruto só. Preste bem atenção à diferença que ele faz no versículo 19 e no versículo 22. Primeiro ele diz que as obras da carne são conhecidas e são. O que você nota? É que as obras da carne são multiformes. Elas se espalham como uma planta rasteira, uma erva daninha, sobre o solo. E ela tem diferentes manifestações. Ela tem, por exemplo, manifestações na área da vida sexual de alguém. E aí estão as 3 primeiras obras da carne: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Mas ele diz que essa mesma planta, ela traz um ramo que não tem a ver necessariamente com vida sexual, mas também pode ter com vida religiosa. E aí ele fala das outras 2 obras da carne, a idolatria e a feitiçaria,
que são coisas religiosas. Mas além da vida sexual e da vida religiosa, o apóstolo Paulo enumera uma série de plantas que saem dessa raiz em comum, que é a carne, e que estão relacionadas aos relacionamentos interpessoais nossos. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Veja que tudo isso está relacionado aos nossos relacionamentos pessoais. Quando temos inveja, quando fazemos divisões, quando alimentamos discórdias, como somos levados por inimizades, por rixas, por facções, nós estamos atacando o nosso próximo e sendo atacado por ele. É a terceira rama dessa árvore. E a quarta é aquela que ele chama de bebedices e orgias e coisas semelhantes a esta. Aquelas coisas que nós não dominamos os nossos desejos e tem a ver com a vida interior. Perceba então que ele está falando de 4 coisas diferentes, mas que na verdade todas elas são obras diferentes da mesma carne. O apóstolo Paulo diz que quando isso acontece, aqueles que assim o são, ou que assim praticam, eles não conseguem herdar o reino de Deus. Paulo diz que há na carne um princípio de dissolução, de fragmentação, de conflito interno, de conflito com o outro, de conflito com Deus, de conflito com aquilo que é mais santo na vida do ser humano e que mesmo assim não se concilia numa única unidade. É como uma planta rasteira que se espalha, matando a vida em todas as direções que ela se espalha. Aí agora ele faz o contraste. Veja, ele diz no verso 22, mas o fruto do Espírito é. Percebeu a diferença? Enquanto que as obras da carne são, porque as obras da carne fragmentam a vida humana, separam a vida humana, em instâncias, todas elas discordantes da santidade de Deus, mas diferentes, fragmentando o ser humano em vários aspectos, o fruto do Espírito unifica, traz unidade, está no singular. O fruto do Espírito é. E então todas essas virtudes e todas essas manifestações do Espírito aqui, elas não são diferentes. Elas são como um diamante, com várias facetas, diferentes entre si, caracteristicamente diferentes, mas que todas elas fazem parte unificadamente de uma única pedra preciosa, cuja transparência faz com que a luz entre em cada uma delas e reflita um brilho diferente. Então, quando alguém é constituído espiritualmente como uma nova criatura e o fruto do Espírito se torna amor, alegria, paz, perceba que essas coisas têm a ver com a sua relação com Deus, são facetas espirituais da sua relação com Deus, amor a Deus, alegria da presença de Deus e paz espiritual com Deus. Da mesma maneira, o amor, o fruto do Espírito Santo também é relacionado às pessoas que estão ao nosso redor. Bondade ou longanimidade, benignidade ou fidelidade, são outros aspectos do mesmo fruto do Espírito Santo que produz em nós algo que é importante, que é um bom relacionamento com as pessoas. Você está percebendo que o apóstolo Paulo está fazendo um contraste? Se por um lado as obras da carne produzem facção, divisão, inveja e tudo mais, o fruto do Espírito faz o contrário. Ele produz, ao contrário disso, longanimidade para com o outro, benignidade para com o outro, bondade para com o outro, fidelidade para com o outro. Se, por outro lado, as obras da carne produzem dissolução, divisão, facção e assim por diante, produzem também, como diz o texto no final, bebedices, orgias e coisas semelhantes a ela, que são intemperança, descontrole do desejo humano, o fruto do Espírito produz algo diferente, produz mansidão e domínio próprio, autocontenção, capacidade de dizer não ao próprio eu, capacidade de dizer não ao próprio desejo.
Perceba que Paulo está dizendo aqui que existe uma fruta, ou existe um fruto, melhor dizendo, que vem de uma árvore que unifica. Tudo que sai dessa árvore é o mesmo fruto, embora tenha manifestações diferentes. Ao passo que quando a gente vê a obra da carne, é uma ramagem que dissolve tudo, que é dissoluta naquilo que faz. E, portanto, é carne. Leva o homem para a condenação. A grande questão é, como é que nós alimentamos um para que dê um fruto do Espírito e não alimentamos o outro para que não dê obras da carne? A decisão está no versículo 5, mas começa no versículo 25, versículo 24. Ele diz assim: os que são de Cristo ou que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne. Como começa a vida de uma pessoa espiritual? Não pelo esforço próprio, mas pela crucificação de Cristo no Calvário, com a qual ela se identifica. Nesse mesmo texto de Gálatas, no capítulo 2, verso 20, você tem uma das afirmativas mais importantes para aquele que é uma nova criatura em Cristo. Ele diz assim, Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele fala isso por conta do versículo 19. Veja o que é que diz o versículo 19. Ele diz assim, eu já estou crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo é se identificar com Ele. É compreender que quando Cristo foi crucificado, quem deveria estar era você, mas pela fé você confiou no sacrifício perfeito, pleno e suficiente dele e se identificou com ele. E porque você se identificou com ele, tudo o que ele garantiu de bênçãos é transferido para você. E tudo aquilo que ele afastou de condenações porque morreu na cruz é afastado de você. A vida cristã começa com a cruz. Quando eu digo eu estou crucificado com Cristo, ecoa no meu ouvido a palavra de Jesus quando diz assim, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Que cruz? A cruz de Cristo, a identificação com Ele. E siga-me. Começa então com a cruz, no versículo 20, é justamente isso, ele está crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Veja como fica muito claro. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. A questão não é que sua carne está viva. A sua carne deve permanecer morta, a não ser que você vá lá na cruz, simbolicamente falando, e a reviva por decisão sua de viver na carne. E aqui é que entra a confluência para Tomás de Aquino. Quando ele diz que eu não devo buscar os vícios, mas as virtudes, é que eu não devo ir para a cruz, tomar da cruz o que é vício e reviver o vício. Essa decisão é minha, essa decisão é sua. Ela já está crucificada. E ela deve permanecer crucificada. Eu não devo alimentá-la, buscá-la e revivê-la. E essa decisão é a decisão entre vício e virtude. O fruto dela vai ser carne ou espírito. Mas ele diz que, uma vez tomada essa decisão, nós vivemos no espírito. E veja que está como uma declaração, na primeira pessoa do plural. Se, de fato, nós vivemos no Espírito, então andemos também no Espírito. E qual é a consequência disso? Diz o texto, que nós não iremos viver segundo a carne com as suas paixões e os seus desejos. Eventualmente poderemos pecar, porque somos falhos, mas não viveremos no pecado. Quais são as aplicações claras para você quando você vê essa exposição? A primeira delas é que a grande decisão que separa as pessoas que estão nesse ambiente, ou em qualquer lugar do mundo,
ou no mundo inteiro, não é entre pessoas que são religiosas ou não religiosas, mas é entre pessoas que já estiveram crucificados com Cristo ou que nunca estiveram. A diferença não é entre religiosidade e não religiosidade, mas é se você já foi crucificado com Cristo. E se você foi crucificado com Cristo, obviamente você não anda na carne. O que nos leva à segunda conclusão. É que se você anda na carne, na prática do pecado, seja ele qual for, a grande dúvida que deve existir no seu coração é: espera aí, eu estou me tornando, ou eu me tornei um mero religioso, ou eu de fato tive um encontro com Cristo e Ele transformou o meu coração? Não duvide da sua salvação se você tem certeza que esse encontro aconteceu, mas duvide se você nada mudou e continua vivendo uma vida dupla entre aquilo que você crê que é virtuoso e aquilo que você vivencia como hábito de vida que eventualmente é vicioso. Porque, obviamente, uma árvore só pode dar um tipo de fruto. Você não vai num pé de abacate em busca de uma manga, você não vai num pé de mangueira em busca de um abacate. O fruto do abacateiro é abacate, o fruto da mangueira é manga, o fruto do Espírito é viver no Espírito e não dar lugar à carne. A segunda aplicação é que, se eventualmente você tem, em algum aspecto da sua vida, dificuldades de ver isso acontecendo, você consegue viver uma vida espiritual em muitos aspectos. Você não vive brigando com as pessoas, então você não pratica essas obras da carne aqui, como inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções e inveja. Mas o seu problema é bebedeira, é orgia, é pecado sexual, é imoralidade, é libertinagem. Talvez você não seja uma pessoa idólatra, feiticeira, mas seja uma pessoa briguenta, assim, fofoqueira com o outro. É como se você tivesse uma categoria, aquilo que talvez, rememorando o mito de Aquiles, o calcanhar de Aquiles espiritual da sua vida, em que você precisa ter um foco muito específico e dizer a Deus: Deus, aqui eu preciso que o Senhor me ajude a combater a obra da carne, vivendo no Espírito. Aqui eu preciso que o Senhor me dê atenção para que, quando a tentação começar a surgir de um desejo, que talvez até seja legítimo no início, mas que pode tomar o meu coração e me levar para o pecado, o Senhor me dê discernimento e força para dizer não. Não foi isso que o Senhor nos ensinou na sua oração? Não nos deixes cair em tentação. O que significa dizer, sim, que Deus pode nos livrar da tentação quando desenvolvemos um discernimento espiritual para perceber como ela está começando. Queridos, nenhum de nós permanece andando do mesmo lado da rua se nós vemos lá na frente um buraco. Nós desviamos do buraco para não cair no buraco. Nós desviamos da tentação para não cair na tentação. Na verdade, o apóstolo diz assim: fugir da impureza. O apóstolo diz que nós devemos evitar a impureza, que nós devemos evitar o pecado, e sim, isso está em nosso controle. Fruto de quê? Do fato de que vivemos no Espírito e não queremos satisfazer a obra da carne. É possível, sim, que você tenha áreas de fraqueza na sua vida que precisam ser fortalecidas. E você não fortalece lutando na força da sua carne contra elas. Você fortalece cultivando uma vida espiritual e pedindo que Deus lhe livre das tentações nessa área. Se eventualmente você cair, é hora de se arrepender, de confessar, de receber a graça de Deus, de aprender a lição, fortalecer-se e tocar à frente, para que na próxima vez você tenha vitória e não derrota. A terceira aplicação que fica muito claro nesse texto é que tudo aquilo que nós decidimos por virtude ou que eventualmente nos deixamos levar como vício, não começa como
vício. Da mesma maneira como não começa com uma virtude. Preste bem atenção, a metáfora é de uma árvore, é de fruto. Toda árvore começa com uma semente. Aquelas que, obviamente, têm semente como o início da vida. O que existe é uma virtude seminal, no sentido dela ser colocada por Deus pelo seu Espírito. Mas quem que tem que cultivar essa vida do Espírito? Sou eu, é você. Da mesma maneira que existe um vício que começa com uma tentação, mas quem que tem que trabalhar contra para que essa erva daninha não tome conta do jardim ou do pomar? Você, eu. Portanto, é preciso que a gente cuide do pomar espiritual da nossa vida. E nós fazemos isso, segundo a nossa teologia, quando nós fazemos uso diligente dos meios de graça. Por que a gente evita doença se alimentando bem, se exercitando, cuidando de comportamentos de risco que eventualmente podem nos adoecer? Porque nós sabemos que isso previne a possibilidade da doença. Por que nós não fazemos isso espiritualmente falando? Por que nós achamos que do nada, espontaneamente, virtude vai crescer em nós e vício vai ser relevado ou destruído, sem que a gente faça nada, sem que a gente aparentemente não tenha nenhuma responsabilidade? Talvez um dos grandes enganos da vida cristã, particularmente entre nós que cremos na soberania de Deus, é imaginar que porque Deus é soberano, Ele vai fazer em mim tanto querer como realizar, e nós, eu e você, não iremos fazer nada. Mas preste bem atenção, não é isso que o texto diz. O texto diz que Deus opera em mim tanto querer, no sentido de motivar-me para fazer, e opera em mim o realizar, me dando a capacidade de fazer. Mas quem vai ter que sentar e abrir a Bíblia, para ler a Bíblia e fortalecer-se espiritualmente, não é o Espírito, é você. Quem vai ter que trocar de lado da rua e ir para o outro lado para evitar o pecado, não é o Espírito nem um anjo que vai lhe tocar pela mão e tirar do seu lugar. Talvez ele até lhe dê o discernimento, mas são seus pezinhos que vão sair de um lado da rua para outro. Quem vai ter que, no momento em que você está diante de decisões a tomar, e mais do que isso, quando você não tem decisão nenhuma a tomar e parece que está tudo muito tranquilo, mas sempre há um risco, porque sempre depois de um dia bom pode vir um dia mau, quem vai ter que se ajoelhar e preparar-se espiritualmente em oração é você, querido, não é Deus. A ordem de Deus é orai sem cessar, o que significa que a gente não deveria começar a orar quando o problema surge, mas preventivamente, como um hábito, e é nesse sentido que a gente cultiva. A gente cultiva virtudes quando a gente quando a gente faz uso diligente dos meios de graça. E o que são os meios de graça? A oração, a palavra, a comunhão dos irmãos, o serviço a Deus. Perceba como é importante estar aqui numa noite como essa. Você poderia ter ficado em casa. Ou você pode ter vindo apenas por um convite que alguém fez, ou quem sabe por um hábito social. Mas eu tenho certeza absoluta que se você tivesse ficado em casa assistindo o Fantástico, você não estaria ouvindo essa mensagem. Porque quando eu quero me alimentar bem, eu vou para um bom restaurante. Quando eu vou para uma farmácia, é porque eu preciso de uma medicação. Eu sei os lugares onde eu busco as coisas que eu quero e que eu preciso. Onde você busca um lugar onde se louva a Deus, se edifica espiritualmente e se ouve a palavra de Deus? Certamente não é num bar. Portanto, um terceiro elemento desse meio de graça é a comunhão dos irmãos. Estar aqui significa uma decisão sua de dizer assim: eu vou usar um meio diligente, de maneira diligente, como meio de graça, que é a comunhão dos irmãos, porque eu quero ser edificado lá, e por isso eu vou para lá. Quando eventualmente há um desafio para que alguém faça alguma coisa para Deus como missão de vida, eu tenho um quarto uso diligente de um meio de graça, que é quando eu ofereço os meus dons e talentos como serviço a Deus. Eu comparo isso
à academia, que eu e você não gostamos de ir, mas precisamos, porque se só nos alimentarmos, nós ficaremos gordos e não fortes. Quando a gente pratica pelo serviço aquilo que a gente aprende na comunhão, na palavra e na oração, a gente se exercita nas virtudes que Deus nos dá, e isso nos faz fortes em Cristo. Perceba que tudo isso está naquela área das virtudes. Agora deixa eu dizer, sabe o que é que você precisa fazer para, de maneira diligente, usar os meios dos vícios? Não precisa fazer nada, querido. Eles vêm até você. Na verdade, eles já estão em você. Nós temos 3 grandes inimigos na vida cristã. O primeiro deles atende pelo nome de inimigo, o adversário, o diabo. Ele tem esse nome porque ele é o adversário. É o inimigo de Deus e, por conseguinte, é o inimigo de tudo que se refere a Deus, inclusive nós que somos filhos de Deus. Nós temos um sistema que está ao nosso redor, que em alguns momentos da Bíblia é chamado de mundo, e que é todo um sistema de crenças, de pensamentos, de ideias, de filosofias, de sofismas, que levam a fazer o que é certo ao que é errado como se fosse certo, que deturpam e desviam tudo aquilo que está ao nosso redor, que mudam a mentalidade das pessoas e que nos influenciam, porque estamos neste mundo. O próprio Jesus não orou para que saíssemos deste mundo, mas que o Senhor nos livrasse do mal que ele provoca. Mas deixa eu lhe dizer qual é o terceiro. Eu não sei dizer a você se é pior ou melhor, se é que o inimigo possa ser melhor, se é mais perigoso. Nem é o mundo que está fora, nem é o diabo que está nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. É a sua natureza pecaminosa, aquela que habita dentro de você. É o inimigo que entrou e abre o ferrolho do seu portão pelo lado de dentro, sem que você perceba. Às vezes a gente se precave, tem uma prevenção contra o diabo, contra o mundo, e deixa a porta do coração aberta. Na nossa carne reside todos os vícios que, se nós não fizermos nada contra eles, eles vão florescer. Lembra do seu jardim? Você gasta uma fortuna para cultivar uma roseira, para cultivar uma planta, uma flor. Lembra do seu pomar? Você cuida, você poda, você coloca adubo para que dê fruto. Mas você não precisa fazer nada para a erva daninha se espalhar no seu pomar, se espalhar no seu jardim. Basta deixá-la sem limpeza. O objetivo dessa mensagem, ao final dela, é que você reflita o seguinte: se há virtudes que eu posso e devo cultivar para que o fruto do Espírito floresça, a responsabilidade é minha. E se há vícios que eu tenho que debelar e arrancar da minha vida, para que as obras da carne não prevaleçam sobre a minha vida e me levem, inclusive, a questionar se eu estou crucificado em Cristo, que eu assim o faça. Cultive virtudes e arranque vícios. E essa decisão, querido, é sua. Não imagine que é Deus que fará isso. O jardineiro da sua existência é você. Ou você cultiva virtudes, ou você deixa que os vícios tomem conta da sua vida. Hoje nós temos vícios muito claros e outros muito sutis que nos assediam. E algumas vezes esses vícios sutis são a origem desses outros vícios claros. O apóstolo Paulo, por exemplo, nos previne de que nós não devemos ser como os homens deste século, deste mundo, é o que ele estava dizendo, que desejam ardentemente ficar ricos, por exemplo, porque aqueles que assim o fazem caem em muitas tentações. E quais são as tentações do desejo desenfreado de ficar rico? É que nós desprezamos o temor a Deus, nós desprezamos o relacionamento das pessoas e nós estamos dispostos a fazer tudo, seja pela ambição, pela vaidade ou pelo orgulho, para ficarmos
ricos. Agora existe esse vício e existem outros vícios que incentivam esse vício. E nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos. Quando alguém pega o sustento da sua família, por exemplo, e aposta tudo o que recebeu naquela semana numa bet dessas da vida, que foi legalizado, mas não quer dizer que é moralmente correto. Porque tem muita coisa que é legalmente permitido no país, mas moralmente não faz bem. E alguém usa todo esse dinheiro com o desejo de, enfim, pagar todas as suas contas. Mas lembre, não é somente pagar as contas, é não precisar dever nunca mais, não somente não precisar dever nunca mais, é poder fazer todas as coisas que deseja e não consegue porque tem dinheiro limitado. E aí, todo aquele que quer assim, começa com uma pequena erva daninha, que depois se transforma num grande vício. Hoje no Brasil, bilhões de reais estão sendo gastos em bets que começaram inofensivas. Começaram com a loteria esportiva daquela zebrinha, se você tiver mais de 40, você se lembra, e que era tão inocente, hoje corrompe todas as áreas da sociedade. Por que é que os políticos não são capazes de baixar uma lei proibindo? Porque eles estão envolvidos em grande parte. Por que é que os órgãos de polícia e de justiça não conseguem reprimir o uso, inclusive, de para viciar as crianças? Porque muitos deles estão envolvidos. Perceba, o vício é como a erva daninha. Começa muito simples, sutil e despretensioso e toma conta da vida da gente. É melhor cultivar virtudes. As virtudes conduzem ao fruto do Espírito e o fruto do Espírito fortalece as virtudes. Essa deve ser a sua opção. Que Deus o abençoe, o guie e o oriente. É o que eu oro e peço a Deus por sua vida. Curva sua cabeça por um instante, feche seus olhos. E diante daquilo que Deus lhe fez lembrar, porque você escuta uma mensagem de muitos minutos, mas há um momento em que Deus lhe lembra de algo. Há um momento em que Deus fala ao seu coração. Há um momento em que Deus toca o seu coração, lhe alertando sobre algo que você deve parar de fazer, não para ser salvo, mas justamente porque compreende que já está crucificado com Cristo. E há um momento que Deus, inclusive, lhe incentiva a passar a fazer, ou a voltar a fazer, ou voltar a cultivar, justamente porque você vive no Espírito, já que você nasceu de novo em Cristo Jesus. Coloque isso aí diante de Deus. Por alguns instantes, diga: Senhor, me dê força, graça, sabedoria, discernimento, para que eu possa cultivar virtudes e para que eu possa arrancar os vícios dos desejos desenfreados da minha vida. Faça isso. Coloque isso diante de Deus. Ó Deus amado e querido Pai, cada um de nós sabe exatamente onde o Senhor nos lembrou daquilo que precisamos arrancar como vício e cultivar como virtude. E o que eu te peço, ó Pai, é que em nome do Senhor Jesus, o Senhor faça com que esta palavra inspirada por Ti, mas iluminada no nosso coração pelo mesmo Espírito, seja também a palavra que repouse e habite ricamente nos nossos corações nos dias vindouros, de tal maneira que o Teu Espírito nos faça lembrar nos dias dessa semana, nos momentos em que vícios nos assediarem, em que virtudes precisarem ser cultivadas. Faça isso, Senhor, na vida de cada um de nós, mas principalmente em cada um de nós naquele aspecto da vida que precisa ser tratado, que precisa com que um vício seja desarraigado, arrancado como uma erva daninha, ou uma virtude seja cultivada. Ó Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso que consegue iluminar a nossa mente para compreender esse texto e aplicar ao nosso coração especificamente aquilo que precisamos ser trabalhados por Ti. Por isso a Tua palavra é tão maravilhosa, porque ela fala ao nosso coração de maneira tão pessoal, tão aplicada ao nosso contexto,
que certamente cada um de nós pôde ouvir a tua voz. E o que eu te peço é que nós não sejamos apenas ouvintes, relapsos, mas praticantes, conforme a tua palavra nos ensina. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.